Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu tô aqui pra fazer o último vídeo da nossa série de redação. Se tu não viu os outros, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Eu fiz um vídeo falando sobre a introdução, outro sobre desenvolvimento, e esse vai ser o vídeo falando sobre a conclusão da redação do Enem. Então pode ficar super tranquilo que eu garanto que tu vai sair daqui sabendo exatamente quais os passos tu precisa fazer para escrever uma conclusão de excelência e o que não pode faltar. Sendo assim, vamos pro vídeo! Então eu vou explicar para vocês sobre as diferentes partes da conclusão e vou ler a minha conclusão do Enem 2023 como exemplo. No final do vídeo vou ler ainda a de 2022 também. Essa redação de 2023, ela foi uma nota 980, com desconto apenas na competência 1, ou seja, na gramática. Então a estrutura dela tá tudo certinho e pode ser usada como exemplo, como modelo. A gente vai iniciar a nossa conclusão com uma retomada do tema. Falei isso no vídeo sobre introdução. Na introdução, eu costumo ir largando as palavras temáticas do tema de forma mais espalhada, para não ficar muito forçado. Então, vou falando elas ao longo de todo o parágrafo. Aqui na conclusão, o objetivo principal não é abordar o tema. Isso a gente já falou, a gente já apresentou, a gente tratou sobre durante o texto inteiro. A gente vai só largar a frase temática ali para como se fosse relembrar qual é o tema e qual é o problema que a gente vai estar tentando solucionar daqui a pouquinho durante a proposta de intervenção. Então, é uma frase que às vezes chega a ficar meio boba, assim, porque é a frase temática inteira e é alguma coisa super óbvia, super básica. Vou ler para vocês essa daqui como um exemplo. Portanto, é urgente que os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado por mulheres no Brasil sejam combatidos. É a coisa mais óbvia do mundo e é só para realmente largar a frase ali para não ir direto para a proposta de intervenção, o que ia ser meio sem contexto. E agora a gente vai para a temida proposta de intervenção. Mas eu vou ir devagarinho te mostrando que ela não é tão difícil quanto parece. A gente vai precisar de alguns pontos específicos para conseguir gabaritar essa competência, e eles são agente, ação, meio ou modo é a mesma coisa, detalhamento e finalidade. Vou te mostrar como eu fiz cada uma dessas coisas dentro dessa conclusão aqui. Então, falei que os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher tinham que ser combatidos, e agora eu vou falar como eu vou fazer isso. Para tal, eu sempre usei esse conectivo em todas as redações que eu fiz de colégio, de cursinho, treinando para redação do Enem, eu sempre usei esse para tal. Não sei porquê, peguei mania, sempre deu certo. Fica a dica. Então, para tal, cabe ao Ministério da Educação, a gente, já temos um dos 5 critérios. E aí, eu faço uma coisa, gente, esse é um truque muito bom para quem geralmente tem problema com detalhamento. Eu acho que o detalhamento é o critério mais difícil dos 5, porque é o menos óbvio. Às vezes a gente lê e a gente não sabe se aquilo vai ser considerado um detalhamento, se não vai. Tem algumas coisas que ficam meio confusas dentro desse conceito do que é o detalhamento. E esse foi um método que eu achei que é, assim, inquestionável que isso é um detalhamento. Eu posso ficar tranquila e ter certeza que o corretor vai considerar. Basicamente, eu detalho o órgão dizendo por que eu escolhi ele para lidar com esse problema. Então, eu coloquei assim: para tal, cabe ao Ministério da Educação, tracinho, órgão responsável por lançar as bases educacionais para toda a nação, tracinho, promover debates sobre o assunto, vírgula. Vou dar um pause aí para comentar, depois eu sigo lendo. Então, eu falei Ministério da Educação, agente, órgão responsável por lançar as bases educacionais para toda a nação, detalhamento, conta como detalhamento do agente, promover debates sobre o assunto, ação. E assim, em 3 linhas de conclusão, eu já fiz a retomada do tema e 3 partes da nossa proposta de intervenção. Depois da vírgula, eu sigo dizendo, por meio da adição do mesmo, o assunto, a Base Nacional Comum Curricular. Vocês vão ver, eu fiz a mesma coisa na redação de 2022. Vocês vão ver quando eu ler essa conclusão. Eu gosto muito disso de adicionar a Base Nacional Comum Curricular.
Porque coisas que estão na Base Nacional Comum Curricular meio que força as escolas a promover debate sobre isso. É uma forma de tu fazer uma proposta de intervenção de conscientização sem ser uma proposta fraca, porque falar conscientização por si não basta, é necessário uma proposta estruturada para que isso seja aceito. Outra coisa que eu queria comentar é esse por meio da adição do mesmo. Esse por meio deixa escrachado na cara do corretor que se trata do meio ou modo. Então já é mais um critério que a gente tem nessa conclusão aqui e só ficou faltando a finalidade. Dessa maneira, estudantes de todas as escolas terão contato com o tema, entendendo que as mulheres não devem ter responsabilidade exclusiva pelos serviços de cuidado. Foi a finalidade também e a nossa proposta de intervenção já está completa. Porém, eu gosto muito de escrever 2 propostas de intervenção na minha conclusão. E eu faço isso porque é uma coisa muito lógica. A gente tem 2 parágrafos de desenvolvimento. Em cada um desses parágrafos eu abordo um aspecto do problema. E é muito difícil pensar em uma proposta que abrange esses 2 aspectos. Então eu escrevo uma proposta ligada a cada parágrafo de desenvolvimento. Mas presta muita atenção no que eu vou te dizer. Não precisa escrever 2 propostas completas, tá? Como a minha primeira já estava completa, tinha todos os 5 critérios que a gente precisa, a próxima não precisa ter tudo isso porque ela é um extra, um a mais. Então eu escrevi: ainda cabe ao governo federal criar uma plataforma de auxílio para pessoas de grupos marginalizados nessa situação, visando a proteção das mesmas e a redução das desigualdades, por meio de apoio financeiro e psicológico. Vamos fazer um exercício de ver quais critérios que eu escrevi aqui. Ainda cabe ao governo federal, a gente, criar uma plataforma de auxílio, ação, para pessoas de grupos marginalizados nessa situação, ainda é ação, visando a proteção das mesmas e a redução das desigualdades. Finalidade, por meio de apoio financeiro e psicológico. Ficou faltando só o detalhamento, de resto teve todos os critérios. Então foi mais uma proposta que ficou no fim quase completa. E aí eu escrevi para encerrar a conclusão e o texto inteiro. Logo, mais uma conquista poderá ser somada aos ganhos da nova onda do movimento feminista. E aí, se tu tá assistindo só esse vídeo meio perdido, não acompanhou a série, talvez tu fique meio perdido. Como assim? De onde isso? É porque eu usei isso na minha introdução. Eu coloquei lá na minha introdução, iniciei o texto falando que aconteceu uma nova onda do movimento feminista na década de 90, tudo isso. E agora a gente traz de novo o que a gente usou lá no início para fechar o texto. Isso dá um efeito muito legal de um texto que fica realmente fechadinho, fica um círculo assim, bonitinho. Fecha, tu amarra as pontas e também, se existiu alguma chance daquele teu repertório não ter sido validado no início, porque tu não explicitou uma relação de sentido, não fez conexão do repertório com o tema do texto, aqui tu faz essa conexão e anula as chances desse teu repertório não ser validado. Então esse é o terceiro elemento que a gente precisa na conclusão. A gente ficou em retomada do tema, proposta de intervenção e retomada do contexto ou repertório que foi utilizado na introdução. Vou ler agora minha conclusão do Enem 2022 para vocês identificarem esses mesmos elementos. Essa redação de 2022 foi com o tema sobre valorização de comunidades e povos tradicionais do Brasil. A minha conclusão ficou assim: é, portanto, urgente lidar com os desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais do Brasil. Isso é aquela frase de retomada do tema que eu falei que fica até meio besta. Para tal, cabe ao Ministério da Educação, e aí vocês percebem que eu gosto de fazer esse tipo de proposta de intervenção, a gente, Ministério da Educação, disseminar informações sobre essas comunidades, ação, por meio da adição da história e contexto das mesmas à Base Nacional Comum Curricular, meio modo. Pois isso levaria as escolas a transmitirem esse conhecimento aos alunos, assim transformando desinformação em reconhecimento. Aqui eu utilizei uma outra forma de detalhamento que se chama finalidade da finalidade. Então eu escrevi, pois isso levaria as escolas a transmitirem esse conhecimento aos alunos, que seria a finalidade. E aí eu detalhei mais isso ainda, eu fiz uma outra finalidade, assim transformando desinformação em reconhecimento.
é uma outra possibilidade de detalhamento que existe. No fim, eu acabei mudando a forma que eu fazia isso entre o Enem 2022 e 2023, porque eu acho aquele detalhamento do agente que eu mostrei para vocês mais garantido. Ainda cabe ao Ministério do Desenvolvimento Social, agente, criar espaços seguros para que esses povos possam se manifestar enquanto protetores do ambiente, sem serem silenciados. Ação. Consequentemente, as comunidades tradicionais brasileiras serão devidamente valorizadas. E aí, finalizou, tem uma vírgula e depois eu vou só, concluir o texto, fazer aquele fechamento. Então, aqui é uma proposta incompleta. Eu coloquei agente, ação e finalidade, que na minha visão, são os elementos mais importantes, assim. Então, como eu já tinha feito uma proposta completa, eu fiz uma proposta incompleta, usando só os critérios que eu achei essenciais para ela. E fechei assim, abordando o que eu apresentei nos meus 2 aspectos do desenvolvimento, nos meus 2 parágrafos de desenvolvimento, o que dá ao corretor uma visão muito clara de que eu fiz um projeto de texto, um planejamento de texto, e de que ele ficou uma coisa bem amarradinha. Terminei dizendo, após a vírgula, e situações como a da família da personagem Piper serão apenas ficção, porque eu contextualizei lá na introdução falando da personagem Piper da série Heróis do Olimpo, que tá... Não tá aqui? Não tá aqui? Ah, não tá aqui, eu deixei lá na casa da minha avó. Não, tá aqui sim, tá lá em cima, olha. Tá lá em cima. Então era basicamente isso, esses são os elementos que não pode ficar faltando de jeito nenhum na conclusão de vocês. Se vocês ficaram com alguma dúvida, podem comentar, que às vezes eu demoro, mas eu sempre respondo. Se vocês não assistiram os outros vídeos da série, eu recomendo fortemente que assistam para ter um entendimento geral de como funciona a redação do Enem. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui, boa sorte para vocês e tchau, tchau!